Boa. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? Essa é a 12ª aula do curso. E uma coisa super interessante que a gente estava comentando, que eu estava comentando com o Danilo, essa aula é a garantia do sucesso, né? A gente tem os resultados que a gente tem pelo cuidado de excelência da enfermagem. Para lembrar só um pouquinho da nossa história, quando a gente começou, e eu estou envolvido com a ECMO desde 2015, a gente era claramente dependente do perfusionista. E ao longo do tempo, a gente conseguiu capacitar mais enfermeiros, eles assumiram a beira do leito. E dentro dessa dinâmica, né, de capacitação, a gente conseguiu com que esses enfermeiros, na verdade, capacitassem outras pessoas. Então, isso mostra a dinâmica, né, de evolução do time. Então, hoje o Danilo e a Zélia vão apresentar. O Danilo é enfermeiro especialista em ECMO, atua na UTI adulto, e a Zélia atua na UTI neonatal. A Zélia tem uma história longa, né, dentro da ECMO também. A gente se conheceu num congresso, na época que a UTI neonatal mandou o seu primeiro time para um congresso internacional com o objetivo de capacitação. Então, é um prazer tê-los conosco essa noite. Danilo, é com você. Boa aula. Obrigado, doutor Bruno. Então, aqui. Não, não vai ser nada. Estão conseguindo ver alguma coisa ou não? Positivo, Dan. Beleza, perfeito, então. Primeiramente, agradecer ao doutor Bruno pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre os cuidados específicos à beira-leito. A intenção é fazer um apanhado geral de tudo que a gente aprendeu nesses últimos dias, né, na semana passada até ontem, sobre ECMO-VA, ECMO-VV, e trazer isso para o beira-leito, trazer todo o conhecimento para como realmente a gente aplica no beira-leito. Claro que a gente só vai saber disso daí quando estiver no beira-leito mesmo, né, lá na hora que estiver ao lado do paciente, né? Mas aqui, nessa parte teórica, a gente vai tentar dar uma visão geral, tá ok? Então, esse aqui é um paciente em ECMO, né? Quando a gente chega no beira-leito, é tudo isso que a gente encontra, tá? Declaro que não possui nenhum conflito de interesse em relação ao assunto, então somente a paixão pela ECMO. Esse estudo de 2019, do Dr. Zampieri, ele procurou avaliar o desfecho do paciente quando ele é atendido por uma equipe que tem expertise, né? Então, ele fez um levantamento em várias UTIs, certo? E comparou o desfecho quando ele tem um time com uma grande expertise e com grande autonomia à beira-leito, né? Então, ele tem o conhecimento e tem a autonomia de tomar conduta e desenvolver as soluções para o paciente, em relação a outros que simplesmente só fazem o cuidado, não fazem nenhum tipo não tem nenhum tipo de autonomia, tá? E o desfecho do paciente frente à equipe expert e com autonomia foi muito melhor. Então, voltando aqui, como eu falei, esse é o leito do paciente em ECMO, tá? Inicialmente, a gente vai ver um paciente extremamente complexo, tá? Um paciente crítico. E só para contextualizar, esse paciente é um paciente que fez um transplante cardíaco. Nesse transplante cardíaco, quando ele chegou na UTI, já estava em uso de balão intraórtico. Nessa chegada no UTI, ele fez um choque hipovolêmico, recebeu bolsas de sangue para compensar o choque e eminentemente já deu entrada em ECMO veno-arterial, certo? Isso aqui são os dias posteriores, mas a gente observa a quantidade de equipamentos que estão conectados a esse paciente. Temos que pensar, quando nós chegamos no leito, que esse paciente, qualquer descompensação que ocorra com o paciente, ele vai interferir no funcionamento de todos os equipamentos ao redor. Bem como qualquer atuação que eu faça em qualquer equipamento que esteja aqui, vai interferir no cuidado do paciente, vai interferir no paciente diretamente e nos outros equipamentos. Tá? Então, assim, tudo que eu faço para direcionar o cuidado desse paciente, eu tenho que estar observando não só, vou mexer na ECMO. Se eu mexer na ECMO, eu posso fazer alguma coisa na diálise. Se eu mexer na diálise, eu interfiro na ECMO. Então, conforme eu vou mexendo nos equipamentos, eu vou alterando o paciente e também os outros equipamentos. Tá? Então, esse paciente ele tem uma ECMO veno-arterial,
tem um balão intraórtico, tem uma diálise contínua. Aqui atrás da diálise contínua, vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Perfeito. Aqui atrás da diálise contínua, nós temos um INVUS, que é para monitorização da perfusão cerebral e tissular, a ventilação mecânica, as bombas de infusão com drogas vasoativas. Aqui ele está recebendo Nipride, né, pela cor da bolsinha aqui azul, dá para saber que é uma droga vasoativa, vasodilatadora. Atrás ele tinha um Hemosfir, que estava nos dando todo o parâmetro hemodinâmico, e a monitorização multiparamétrica. Com isso, a gente olha que não adianta eu tratar só os números, tá? É um paciente extremamente complexo, e quem está à beira-leito tem que entender de todos esses equipamentos. Aí tem também aqui em cima um marca-passo, tá? E um bis que não está aparecendo, mas estava bem atrás, aqui. Então, o especialista que está à beira-leito, ele tem que entender de todos os dispositivos, e tem que saber o funcionamento da ECMO, apesar de ser ECMO especialista, mas ele tem que saber como é o funcionamento do balão, como é o funcionamento da diálise, fisiologia da diálise, né? O nefrointensivismo ele tem que saber, parte de perfusão neurológica, a parte neurológica, porque ele vai estar tratando a parte do INVUS, do NIS e perfusão, ventilação mecânica ele tem que entender também. Então, o especialista ele tem que observar e ver ter a visão geral, e não somente, como era antigamente, o perfusionista que cuidava somente da máquina, né? Esse daí já vem caindo por terra há muito tempo. É uma pessoa que fica cuidando somente da máquina e não olha o todo. Então, na chegada desse leito, a primeira coisa que eu tenho que saber, quais são as metas para esse paciente? O que eu espero nessas próximas 24 horas? Ou até a equipe da ECMO chegar, fazer uma nova reunião e definir novas metas, né? Então, normalmente, a primeira coisa que nós temos que saber é quais são as metas. O que eu tenho que observar nesse paciente? Por quê? Conforme eu for fazendo o exame físico do paciente e examinando cada equipamento, eu vou já pensando no que está fora das metas, né? Eu vou avaliar o paciente, exame físico, o RAS está -5, não está -5, quanto está bom, quanto está a infusão de sedação? Será que eu posso aumentar? Será que eu não posso aumentar? Já está numa infusão limite? Já estou com mais de 3, estou com 3,5 de Propofol? Mas será que a gente vai associar outra droga? Então, conforme eu sabendo das metas do paciente, conforme eu vou fazendo o exame físico e vou avaliando os dispositivos, eu já vou sabendo o que eu posso intervir. Não necessariamente vou interferir naquele momento, não vou intervir naquele momento. Por quê? Eu não sei o porquê que ele acabou ficando -4, -3 de RAS, ou então por que o balanço dele não está -500, está positivo 1000. Eu vou ter que procurar saber, mas eu sei que ele não está dentro daquela meta. Tá? Então, eu sempre tenho que, antes de entrar no paciente, saber as metas do paciente. Tá? Aqui no caso, céfalo caudal, RAS em -5, eu quero um bis de 40 a 60, uma sedação moderada. Esse paciente que está bloqueado, um bloqueador neuromuscular, então às 10 da manhã e às 10 da noite eu faço o TOF para verificar o train of 4, né, a sequência de quatro estímulos, que é para saber se esse paciente está realmente bloqueado ou não. pH de 7,30, a gente pode, em vez de usar o pH de 7,30, alguns pacientes nós usamos o PaCO2 como para balizar, né, e esquecemos o pH, mas normalmente nós usamos o pH, tá? Uma PAM acima de 65, HB acima de 8, fibrinogênio de 200, plaqueta de 50.000. Isso daqui eu vou ver nos exames laboratoriais e saber se está com distúrbio de coagulação. TTPA 2 a 2,5, um balanço zerado a -500. Lembrando que ele está numa terapia de substituição renal contínua, então eu estou tirando o volume desse paciente. Ultrassom vesical uma vez por plantão. Então, eu sei que eu tenho que manter esses dados, essas metas para o meu paciente. Após saber isso daí, eu vou garantir a segurança do ambiente, para saber que meu plantão está seguro, o meu paciente, o meu ambiente está seguro. Porque qualquer intercorrência que ocorra, eu tenho condições de intervir, ou então eu sei que o funcionamento dos equipamentos estão corretos, tá? Não do equipamento próximo ao paciente, mas o que dá suporte aos equipamentos que estão ligados, tá? Então, eu tenho que observar se eu tenho um cilindro de oxigênio à beira-leito e ele está cheio, certo? Para caso eu tenha alguma intercorrência na máquina, eu possa conectar a rede de gás, sair da rede de gases e conectar nesse cilindro. Eu tenho que observar se a rede de gases está funcionante, né? Por mais que muitas vezes as pressões que são colocadas na rede de gases, ela não é adequada, né? Está mais baixa que o normal e acaba oferecendo menos oxigênio do que o suficiente para o paciente. Se a energia e o tempo de bateria da máquina
é suficiente, então eu desligo a máquina da tomada e vejo quanto eu tenho de bateria, certo? Para saber se eu tenho bateria mesmo ou não. Os alarmes da máquina, para que não seja surpreendido, então eu vou fazer alarmes de fluxo mínimo, fluxo mínimo, rotação mínimo, rotação máxima, para que ele me alerte quando eu tiver algum tipo de intercorrência em fluxo ou rotação. Vou procurar saber se eu tenho as minhas pinças fortes. São 6 pinças fortes que ficam penduradas em cima da máquina. Provavelmente nós teremos outras fotos à frente para ver. Se as tomadas e extensões estão fixas na parede, para que não passe nenhum desavisado, tropece nos fios e desconecte da tomada, a gente não observe. A máquina, a ECMO, ela apita. A diálise, ela apita. Porém, o aquecedor, ele dá um apito e depois ele para. Ele dá um alarme e depois ele para. E daí o paciente pode ficar sem aquecimento e a gente não conseguir observar. Tá? A bomba centrífuga, o hand crank, está num posicionamento que favoreça em qualquer tipo de intercorrência. Eu retirar a bomba centrífuga do seu local e colocar no hand crank e comece a fazer as rotações. Lembrando que quando eu fizer essa mudança da bomba centrífuga para o hand crank, eu vou rodar ele no ritmo de RPMs que estava na máquina. Tá? Então, se tinha 2.500 RPM na máquina, eu vou fazer 2.500 de rotação no hand crank e eu estou garantindo o fluxo que era anterior para o paciente. O posicionamento do sistema é muito importante, como eu falei do hand crank também, e é sempre assim, o paciente acima, a membrana no meio e a bomba mais abaixo, tá? Para facilitar a drenagem do sangue do paciente, tá? E se eu colocar a membrana muito acima do paciente, tem o risco de entrada de ar. E também tenho que observar, antes de abordar tudo, exames laboratoriais e de imagem. Porque, como eu falei, antes de entrar no leito, eu sabendo as metas e tendo ideia dos exames, eu vou saber se minha heparina já está, se o meu TTPA está no alvo e se eu vou ter necessidade de, quando eu chegar na bomba de heparina e verificar aquilo lá, se ela já foi alterada ou não e fazer os ajustes. Não só da bomba de heparina, como outros tipos de ajustes que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, os exames laboratoriais de imagem é muito interessante. Por quê? Eu conheço o paciente, conheço tudo que que tem de informação no paciente para poder abordá-lo. Tá? Abordar ele e o sistema, porque os dois são uma coisa só a partir de agora. Aqui embaixo eu tenho, então, o nosso kit de emergência, que fica ao lado do paciente. Nesse kit de emergência, nós temos 2 cubarrim, 2 seringas de 60, de Bicoluer, 2 soros sideróxido de 1000, 2 equipos, né? Torneirinhas, a pinça metálica já está fora. Uma coisa importante, não adianta, a gente identificou, não adianta a gente ter o kit de emergência e não saber usar o kit de emergência. Então, a gente teve uma entrada de ar num sistema, foi dificultado a utilização do kit de emergência por desconhecimento da equipe, por falta de prática, na verdade, né? A gente sempre observava o kit, mas nunca praticou com ele. Foi feito um treinamento de entrada de ar e retirada desse ar com o kit de emergência para toda a equipe. Não, estamos procurando sanar esses problemas. Tá, então, depois que eu já verifiquei se o meu ambiente está seguro, se eu tenho cilindro de O2, se é tudo ok, eu vou fazer o quê, então? Eu vou checar o circuito da ECMO e depois fazer o exame físico do paciente. Tá, então, a cada hora, nós temos que fazer a checagem de alguns itens específicos, tá? Então, eu vou verificar na chegada, no início do plantão e depois a cada hora, a inserção e fixação das cânulas, se elas estão bem fixas nos locais, a gente vai ver mais à frente, circuitos de conexões, as linhas de gases, o oxigenador, o aquecedor e as pressões do sistema. E as pupilas do paciente. Tá? Eu sempre ressalto isso, toda vez que eu checo o sistema, eu checo a pupila. Por quê? Nosso paciente está anticoagulado e o risco de um sangramento cerebral é muito grande. Então, a gente consegue identificar qual foi o último momento que eu chequei aquela pupila estava normal. Tá? Pelo risco de sangramento, a gente vai observar a anisocoria. Quando a gente for falar da parte neurológica, eu entro mais a fundo nesse caso. Tá? Então, aqui, como o Pedro falou, uma ruptura de filtro de ar, né? Sempre quando eu for checar o sistema, vou observar que a linha arterial, eu vou sempre perder sangue na linha venosa, vai ser sempre entrada de ar, coágulos, sistema, a bomba centrífuga, tá? Mas a gente vai falar mais sobre cada item agora, tá? Então, na checagem do sistema. Falei do exame de imagem anterior, certo? Então, na checagem do sistema, eu vou verificar os exames de imagem, onde está posicionada minhas cânulas, certo? Então, eu estou numa ECMO venosa, essas cânulas, qual a distância dessas cânulas? Ela está recirculando?
No meu exame laboratorial está dizendo que está recirculando, né? Eu tenho uma saturação venosa pré-membrana elevada, acima de 75, 70, acima de 75. É um sinal que está recirculando. Daí eu vou verificar qual o posicionamento dessa cânula. Né? Ah, minha cânula está com menos de 10 centímetros de distância uma da outra. Ah, então agora eu sei o motivo que o exame está dando, que ela está me dizendo que está recirculando. E vou sinalizar a cirurgia para ver se está tendo impacto na saturação do paciente, na saturação do paciente, e se não tiver tendo impacto, não tenho que tomar nenhuma conduta, mas eu sempre tenho que verificar o posicionamento das cânulas, tanto na veno-venosa quanto na veno-arterial. Checar o sítio de canulação, então o sítio de inserção, ela sempre procura manter visível, certo? Se for possível, né? Alguns centros dizem que nós temos que checar do sentido horário, então, se eu começar pela cabeça, eu começo sempre pela arterial e vou seguindo até a máquina e depois linha venosa. A intenção dessa orientação é porque, quando eu faço a checagem da linha arterial, que é a linha que está levando diretamente, nós não temos nenhuma barreira para o paciente, eu tenho condição de executar ali o clampeamento da cânula e já limitar ou diminuir qualquer tipo de risco para o paciente, mas isso não é um consenso, tá? Outros lugares checam da parte venosa para a linha arterial, tá? Então, a gente não tem um consenso sobre isso, tá? Observando sinais de sangramento, obstrução, se as cânulas estão fixas, né? Então, manter visível, se estão fixas. Se tiver sangramento, considerar a utilização de curativos hemostáticos, né? E, normalmente, a gente não remove os coágulos, certo? Até cessar o sangramento. Depois que já tem um tempo sem sangramento, a gente consegue fazer uma limpeza melhor desse curativo, mas no momento que nós temos o sangramento um pouco mais intenso, nós fazemos o curativo compressivo sobre os coágulos para que contenha esse sangramento. Lembrando que muitas vezes o paciente está anticoagulado. Então, sítio de canulação também. Sutura, com o tempo, nós tivemos vários pacientes que ficaram muito tempo em ECMO e os pontos da sutura da cânula vieram a se soltar, né? Ou então necrosaram o sítio de inserção e esses pontos acabaram ficando na parte necrótica, com risco grande de retirada dessa cânula e sangramento e um evento adverso muito grave, tá? Esse serviço ele utiliza o StartLock para fixar a cânula, aqui nós utilizamos só o Hollister, né, e o curativo, e sempre considerar também a utilização de curativo com antimicrobiano. Lembrando que o nosso cuidado de enfermagem aqui em relação a sítio de canulação, inserção das cânulas, a troca do curativo, independente do local do sítio, é diária, né? E a observação pelo enfermeiro é muito importante para sinalizar qualquer tipo de risco de infecção ou lesão próximo ao sítio de inserção, sinais de infecção, e sempre sinalizado para a equipe, discutido com a equipe multi sobre troca de sistema ou não, troca de sítio ou não, tá? Mas sempre discutido à beira-leito. Checar as linhas, como eu falei, então, uma coisa muito importante, quando nós chegamos próximos às duas linhas, nós temos que verificar, claro, desde que eu esteja dando oxigênio para o paciente na minha máquina, ele não esteja em teste de autonomia, como a gente pode falar mais à frente, se ele não tiver em teste de autonomia, ele estiver recebendo oxigênio na máquina, eu tenho que observar a coloração das cânulas. Quanto mais minha FMO2, quanto mais oxigênio eu estou ofertando, mais clara é a minha linha arterial, certo? Então, eu sempre tenho que, na hora que eu passei, que estou checando o sistema, passei pelas cânulas, eu toco nas duas, observo a coloração das duas cânulas, se elas são diferentes, e vou sentir o calor, para saber se o meu aquecedor está funcionando e se o paciente está sendo suprido com sangue aquecido, tá? Aqui ele diz, de novo, linha arterial até a linha de extração, que é a venosa. Continuo checando as linhas também sempre com uma lanterna de LED, né? Então, o sítio de inserção, as cânulas, eu vou procurando para ver se tem os locais que possam ter dobraduras, né? Torções da cânula que diminuem o fluxo, tá? Lembrando que na linha venosa eu sempre vou ter entrada de ar, e na linha arterial sempre vou ter sangramento, vai ter extravasamento de sangue. Isso ocorre sempre, eu falo linha venosa, porém na Senfisone, que é logo após a bomba, eu tenho uma linha venosa, mas que é pressão positiva, tá? Então, tudo após a bomba, a pressão positiva sangra, e tudo que é anterior à bomba centrífuga, ela vai ter entrada de ar. Vou verificar as conexões do sistema, vai ver mais à frente, os pontos de fixação dos catéteres também, entrada de ar no sistema e coágulos em todo o sistema também.
Onde a gente vai ver mais coágulos? Onde nós tivermos as conexões. Onde nós temos conexões, o risco de ter coágulos e fibrinas é muito grande. Normalmente, na extensão da cânula, você não vai ver coágulo, nem fibrina, mas nas conexões, sim. Ainda mais se o paciente estiver sem anticoagulação. Checar o aquecedor, tá? Então, eu vou saber se eu consigo fazer uma terapia, ou melhor, direcionar a temperatura desse paciente, tá? Para uma temperatura alvo. Se for um paciente pós-parada cardíaca e eu queira fazer com que ele seja submetido à hipotermia terapêutica, se ele não retornou para mesmo sem sedação, ele não retornou o nível neurológico no pós-parada, eu consegui fazer uma SPR e recanular ele e restabelecer a circulação espontânea, mas ele não retornou mesmo sem o uso de sedação, eu consigo utilizar o meu aquecedor para fazer uma hipotermia terapêutica. Claro que eu não vou conseguir chegar nas temperaturas mais baixas, mas eu consigo chegar aqui até 35 graus. Tá? Então, eu vou estabelecer a temperatura desse paciente, sempre controlando aqui, e esse aquecedor ele interfere muito também pelo circuito extracorpóreo na temperatura do paciente, no sentido de a gente observar febre nesse paciente. Por isso que o paciente em ECMO é sempre interessante nós temos uma temperatura central, retal ou esofágica. Tá? Eu vou observar o funcionamento dele, verificar as conexões, se não tem água saindo, o nível da água, né? E ele não tem alarme, como eu falei, ele vai fazer um barulho de alarme, só um apito quando ele desliga, e depois ele não mexe, ele não desliga mais. Melhor, ele não sinaliza mais nada, e o paciente não vai estar sendo aquecido. Isso de hora em hora nós temos que observar. Conexão dos gases, então. O que nós temos que observar? Então, o funcionamento do Secrist aqui. Como que funciona? Esse daqui é um misturador de gases, tá? Então, eu acho interessante a gente passar o funcionamento, porque aqui a gente, muitas vezes, as pessoas têm dúvida o que é oxigênio, o que é comprimido, né? Como eu estou dando fluxo de gases, o que eu estou afetando de O2. Então, à direita, onde tem o Secrist escrito aqui, eu consigo dar a FM2, então seria a mesma coisa que a FI do ventilador, de 21% a 100%, tá? Então, vai ser 1, vai ser 100%, e vem os decimais aqui até chegar em 21%. Aqui vai ser a fração de oxigênio que eu estou ofertando, tá? Para o paciente. 100% é o máximo e 21% é o ar ambiente. Quando eu passo para o lado esquerdo aqui, que é no meu fluxo de gases, certo? Que é o fluxo de gases frescos que a gente fala, que vai dar o fluxo de gás que vai passar pela membrana. Esse fluxo de gás é o que vai fazer a varredura do CO2 e vai ofertar o oxigênio também. Então, só para nós entendermos, se eu pegar e colocar 100% na FiO2 aqui e colocar um fluxo de 2 litros, ou como está aqui, 4 litros, eu vou estar ofertando todo o gás que está saindo desse misturador, vai ser 100% oxigênio, porque ele não está misturando com nada, então ele está dando 100% de oxigênio num fluxo, numa velocidade de 2 litros, de 4 litros, nesse caso aqui, por minuto, que vai fazer a varredura do CO2 da membrana. Se eu diminuir de 100% para 50% de oxigênio no meu misturador de gases, aqui dentro vai ocorrer uma mistura, então eu vou estar dando 50% de oxigênio e 50% do gás vai ser ar comprimido a 4 litros por minuto. Então, eu vou continuar lavando o CO2 a 4 litros, porém a oferta de oxigênio vai ser diminuída. Tá? Então, é isso que nós temos que entender, né? O funcionamento. Então, aqui eu vou dar o oxigênio e ele mistura aqui dentro. Então, o gás que eu estou dando quando dá 50%, 50% é ar comprimido e 50% oxigênio. Ok? Aqui atrás, então, vou ter que olhar as conexões no meu dispositivo, né? No meu misturador de gases, se as conexões de oxigênio e ar comprimido estão conectadas. Aqui tem a entrada de O2, aqui tem a saída de O2 para a membrana, aqui nós temos um filtro, aquele filtro que eu falei que rompeu, né? O filtro da Nipro também, que estava agora no outro paciente ontem, nós retiramos esse filtro porque ele estava interferindo na oferta de O2 também, tá? Lembrando que eu tenho, então, a entrada de ar e a saída de ar, a retaguarda. Uma coisa muito importante, nunca, apesar de nós fixarmos todos, o dispositivo, todas as conexões da ECMO são fixas com enforca-gato, com essas braçadeiras. Porém, um local que nós podemos pensar que é muito importante, porque se alguém passar e puxar a conexão disso daqui, vai parar de ofertar o O2 para o paciente. Sim, mas nós nunca colocamos enforca-gato nessa conexão. É a única conexão importante que não recebe enforca-gato ou abraçadeira. Por quê? Numa emergência de uma queda da rede de gases, que pare de ofertar oxigênio para o paciente, eu tenho que retirar essa mangueira com
com urgência e conectar no meu cilindro de oxigênio, para poder ofertar o O2 para ele. Então, se ela tiver com enfoca-gato, vai dificultar essa troca da mangueira da rede de gases que pode estar com defeito ou não estar funcionando por algum motivo e conectar no oxigênio. Então, vai demorar mais tempo, o paciente vai ficar mais tempo sem suporte de O2. Então, lembrar que observou isso daqui, retira fora e não deixa com. Se a gente tiver que fazer a sweepada, que a gente fala que aumenta muito a pressão aqui, não custa nada a gente segurar com a mão essa conexão, dobrar essa canulação aqui e realizar a sweepada da mesma forma. Porque se precisar tirar com presteza, vai ser dificultado. Checar o oxigenador, então, já foi falado como que funciona o oxigenador, tem a passagem de ar, sangue e água aqui dentro, né? Eu vou checar se tem entrada de ar aqui no oxigenador, se eu tenho a saída de ar aqui em cima para retirada de ar, tá destampada, né? Aquela tampinha amarela da maquê. Vou verificar se tem trombos e fibrinas. Aqui nós usamos um desenho do oxigenador e fazemos desenho para ir observando a evolução do tamanho desses trombos e fibrinas, né? Vou assegurar que a linha de oxigênio esteja conectada nele, né? E ao blender. Sempre vou ter que ter um balão de O2 de resgate, né? E a porta de saída de ar está aberta e não tem nenhum extravasamento de sangue ou água também dentro do rompimento de algum tipo de fibra, alguma coisa assim, tá? Normalmente é saída de plasma aqui nessa parte de saída de ar, que aqui é onde é a saída de ar do sistema. Caso entre pequenas microbolhas entrem na membrana, você consegue sair, ela sai por aqui automaticamente, ou se tiver uma quantidade maior de ar, a gente consegue tirar rapidamente o paciente de ECMO, conectar uma seringa aqui e aspirar esse ar. Checar a bomba e a máquina, lembrando que eu tenho dentro das minhas metas, eu já sei o quanto, lembrando aqui, quando eu checar o oxigenador, o misturador de gases, eu vou observar se a FMO2 se ele está saturando dentro das metas que eu desejo, então 88 a 92, e vou verificar. Se ele não estiver na meta, eu vou aumentar o meu fluxo de gases para a meta que eu queira. E mesma coisa o CO2, tá? Então já posso fazer a intervenção aqui. Ou então aguardar e discutir por que não está dentro da meta e por que eu não estou dando o suporte necessário. Tá? Mas pode ser feita essa discussão. Aqui eu vou verificar se o fluxo pretendido está correto, né? E se as rotações são as mesmas, né? Pode ser que ele tenha algum tipo de perda de fluxo, eu tenha que aumentar as rotações para atingir o fluxo necessário, tá? Mas daí a gente conversa mais à frente. Olhar a bomba centrífuga, então, buscando trombos e coágulos, né? Vibração anormal, teve um problema uma vez que, num paciente em ECMO, que houve a retirada da bomba para colocar no hand crank, na retorno, provavelmente não devem ter zerado a RPM. A bomba foi conectada e não encaixou, a parte magnética não encaixou corretamente, e ficou vibrando. Ficou muito tempo vibrando. Quando nós tentamos corrigir essa vibração, tiramos de ECMO e colocamos, tinha descalibrado o rotor que tem dentro lá, da bomba, e ficou descalibrado e começou a gerar hemólise, e a gente conseguiu observar essa hemólise de forma bem importante na diálise. Tá? Então, se tem vibração, se está na posição correta em relação ao hand crank, né? Se eu estou usando os parâmetros específicos da RPM lá, as conexões dela. Tá? E sempre nunca se esquecer de onde está o hand crank, isso é muito importante. Numa emergência, faz a diferença. Pressões do sistema, então, como eu falei, na rede de gases, se a pressão está entre 4 e 5, né, nos dois, tá ok? É interessante, se não me engano, hoje tinha uma que estava um pouco mais baixa, estava próximo de 4, a gente ajustou, então é sempre importante a gente estar observando, tá? Tem lugares que a gente consegue ter a aferição da pressão negativa, tá? Então, aqui nesse caso era menos 42. Pressões acima de menos 100 causam hemólise, chicoteamento das cânulas, é um risco grande para o paciente, a gente tolera até menos 60, seria menos 30, menos 60, seria interessante. Tá? Todas as conexões com braçadeiras, tá? Aqui, pelo contrário, a gente deixa uma braçadeira, já vem conectada aqui, né? Aqui, em alguns serviços, a gente consegue observar as pressões, não só pressões, mas outros parâmetros ligados na linha venosa de acesso, né? Então, você calibra esse monitor aqui com o exame laboratorial do paciente, ele vai dar para você, em tempo real, a saturação de oxigênio, o hematócrito e o HB.
Em alguns lugares eles trabalham com hematócrito, eles pensam sempre em hematócrito acima de 30, no Chile é assim, na Clínica Las Condes, eles usam sempre hematócrito acima de 30, e você consegue ver taxa de recirculação caso a saturação arterial ou venosa do oxigênio da linha de acesso esteja muito elevada. Tá? Aqui do lado, esse monitor, a gente consegue ver as pressões pré e pós-membrana, sabemos que a pré-membrana sempre é mais alta que a pós, e nós verificamos o delta de pressão. Qual a diferença? Por que é importante saber isso? Cada máquina tem uma pressão específica, já foi dito, né? Então, não vamos pensar na maquia que é mais que 50, se for maior que 50, você pode pensar em falência na membrana. Não é a única informação que nós temos, mas que nós usamos, mas podemos pensar nisso, tá? Mas uma coisa importante, se eu tiver um delta de pressão de 20 com fluxo de 3, se eu aumentar o fluxo para 4, eu posso ter um delta de pressão de 30. Porém, melhor, eu posso ter aumento nas pressões. Eu vou ver que as pressões pré e pós-membrana vão ficar aumentadas, porém o delta de pressão não pode aumentar. Eu tenho aumento nas pressões, porém não tenho diferenciação no delta de pressão. Isso é importante a gente saber. O que importa é o delta de pressão para a gente. Fixação em conexões, como eu falei, então aqui nós estamos adquirindo de algum tempo para cá, a gente começou a colocar parafilme em todas as conexões para evitar entrada de ar e também desconexão equivocada, né, do sistema, então todas as conexões. Sempre lembrar também o Hollister, quando está fixado com o paciente, várias vezes nós observamos que quando é feita a troca do Hollister não é apertado o suficiente, tá? Então ele fica, a cânula não, mas o sistema fica correndo por dentro do Hollister e ele não está fazendo efeito nenhum, então ele tem que ser bem fixo, tá? Nós montamos aqui, então, nós chamamos de Frankenstein, né? Então, nós pegamos Rotaflow da Maquet, né? Que é o console, com a bomba da Maquet, mas nós montamos e colocamos o sistema da Nipro, a gente consegue fazer, a gente consegue colocar a membrana da Euro7, a gente consegue colocar a membrana da Livanova. Então, nós conseguimos montar vários tipos de sistemas, né? Mas quando nós montamos esses sistemas, nós temos que estar bem atentos a todas as conexões, certo? Ter certeza que está colocado até o final as conexões e foi colocado 2 braçadeiras, tá? Sempre 2 braçadeiras e bem apertadas em todas as conexões. Porque, claro que a beira-leito, quando você não movimenta tanto o paciente, essas conexões, elas tendem a não ter tanto problema de desconexão. Porém, se você pegar e for fazer o transporte desse paciente, o risco de uma desconexão, de um tracionamento, extravasamento de sangue, perda de sangue, com risco de vida para o paciente é muito grande. Então, o que é importante na checagem do circuito? Conhecer o circuito completo, ausência de dobraduras, né, de torções no circuito, ausência de porta de entrada de ar, coágulos e fibrinas, né? Então, ausência de porta de entrada de ar, se eu vou observar os coágulos e fibrinas. Se eu tiver coágulo e fibrina na pós-membrana, a gente tem que ficar de olho, porque se esse coágulo, essa fibrina se soltar, ela vai direto para o paciente. Então, é uma observação mais específica, tá? Avaliar as áreas de maior risco, sempre de maior risco para menor risco, e o sistema de aspiração, tomar cuidado quando a gente for tentar infundir ar, ou melhor, infundir ar, soro ou sangue, né, na pré-bomba, que é um momento de bastante risco. Tá? Então, a checagem da parte da ECMO, normalmente, isso era feito por perfusionista. Qual que é o diferencial do enfermeiro à beira-leito, o enfermeiro especialista? Agora vai começar o diferencial do enfermeiro especialista, que é o que dá orgulho do time de ECMO, né? Que é como a gente trabalha, tá? Que é o juntando tudo, certo? Então, nesse momento, já tenho certeza que minha máquina está ok, meu sistema está tudo ok. Agora eu vou partir para o meu paciente, vou examinar meu paciente. Agora eu vou verificar se as metas estão sendo atendidas e vou fazer o diferencial para esse paciente. Sempre o exame físico completo, a gente vai fazer exame físico, avaliar e interpretar todos os exames, a interpretação dos exames e dispositivos, tá? Faltou um E aqui. E dispositivos, porque eu vou avaliar diálise, certo? Opa. Não é essa aqui. Eita, saiu meu prédio, saiu aqui. E condutas e tomada de decisão. Tá? Então, eu vou fazer o exame físico, vou avaliar a interpretação, avaliar e interpretar os exames que foram feitos em todos os dispositivos que estão ao redor, e em cima dessas informações, que vão direcionar nossas condutas e tomadas de decisão.
Neurológica, então, como eu falei para vocês, eu vou observar as pupilas de hora em hora. Meu paciente está anticoagulado. Eu identifiquei que esse paciente que está anticoagulado tem uma anisocoria, eu vou começar a pensar, tá, anisocoria, beleza. Ele está em uso de, ele está cialorreico? Ele tem uso de propantelina? Ele tem uso de atropina sublingual? Já houve casos de o técnico de enfermagem desavisado pingar uma gota de atropina, que era para ser sublingual, no olho do paciente, né? Um colírio, e isso daí causou anisocoria, né? Dilatou a pupila e causou anisocoria. Então, eu perguntei para o paciente, sabia que tinha na prescrição, perguntei para o técnico, você pingou essa atropina aonde? Ah, no olho. Falei, pronto. Então, já descartamos a necessidade de um hematoma, né? Ele tá, uma coisa que foi observado também, nós estávamos com déficit, com falta de citratracúrio na UTI COVID. Começamos a usar rocurônio de forma contínua, que não é uma prática normal nossa. E os pacientes começaram a apresentar anisocoria. Logo depois que a maioria começou, não só os da ECMO, mas também os outros pacientes estavam recebendo rocurônio como um bloqueador neuromuscular. Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica, né, na literatura, para verificar se era possível isso, foi identificado que o rocurônio podia causar, né? Então, na parte neurológica, eu vou ver pupila, vou verificar se o raso do paciente está fidedigno com o que eu queria, se a minha meta de BIS, ela está atendendo, né? Então, a meta é de 40 a 60, se ele está atingindo essa meta. Nesse sentido, quando eu observo isso, eu tenho que entender o BIS. Então, o meu BIS ele vai ter um estímulo eletromiográfico, são 3 parâmetros, né? A parte das ondas, T, né? E vai ter também o estímulo cerebral. Então, são os 3 estímulos que vão ser dados para ele. Nesse nível, esses 3 estímulos vão dar esse número do BIS aqui. Tá? Então, eu tenho que ficar muito... não, minto. Ele vai ter o estímulo eletromiográfico, ele vai ter o estímulo neurológico aqui, que é pelo traçado do eletroencefalograma, e vai ter o SR. Esse SR é a taxa de supressão. E essa taxa de supressão, ela tem que estar em 0, porque ela não está tendo supressão. Caso esteja maior essa supressão, esteja um número maior, o paciente, mesmo estando dentro com um BIS adequado, e essa taxa de supressão tiver 10, 20, ele está muito sedado. Está com uma sedação muito profunda. Então, eu posso diminuir essa sedação, trazendo esse SR para 0, para mesmo assim eu vou estar dentro da minha faixa do BIS. Tá? É uma coisa importante que o BIS mostra para a gente também. Se eu tiver uma anisocoria, não está recebendo propantelina, não está recebendo nada que altere as pupilas, meu BIS está próximo de 0 e meu SR está muito elevado, acima de 60, 80, eu posso pensar que ele teve um problema neurológico, teve um sangramento cerebral. Por quê? Eu estou tendo um BIS quase de 0, então eu não estou tendo nenhum tipo de estímulo, praticamente, certo? Associado a uma lesão pupilar, tá? Em relação ao INVUS, ou melhor, vamos falar aqui do TOF. Então, o TOF eu vou avaliar sempre que o paciente tiver com um bloqueio neuromuscular. Então, bloqueio neuromuscular, eu coloco o TOF, ele vai fazer 4 estímulos no membro superior do paciente, e se ele for suprimido os 4 estímulos, ele me diz que esse paciente está curalizado, tá? Acima de 90%, eu posso dizer que ele está curalizado. Abaixo de 90%, eu posso, mesmo dando 4/4, eu posso pensar que ainda não está totalmente curalizado. O INVUS, nós utilizamos ele para perfusão, para verificar a perfusão cerebral e perfusão tissular de membros inferiores na ECMO venoarterial. Em alguns pacientes que têm alguma disfunção neurológica em ECMO venovenosa, nós também utilizamos o INVUS. O que nós observamos nele? Quando nós instalamos o INVUS, na parte, independente do local que nós colocamos, nós podemos colocar direita e esquerda, né? Superior em cima e inferior embaixo. Tá? Mas, enfim, vamos pensar que nós temos... quando nós colocamos, ele vai dar o número inicial para a gente, que é esse número verde aqui embaixo. Esse número que está aqui embaixo, ele é quando você colocou o INVUS no paciente, para verificar a perfusão daquele local. A partir daí, você vai ter as alterações, se você está dando fluxo suficiente ou não para aquele tecido, para aquela região, que ele dá a saturação regional, tá? A perfusão, a saturação regional do paciente. Caso você tenha uma queda, um aumento, ele vai dar em porcentagem aqui. Então, no caso, era 75. Quando colocou, foi para 77. Ele diz para a gente que aumentou 3%. Se eu tiver uma queda maior que 20% do valor basal, de quando eu instalei, eu posso pensar que eu estou hipoperfundindo aquela região.
tá? Daí eu tenho que buscar quais as causas, né? Se é uma vena arterial e essa informação é a parte cerebral, eu vou aumentar fluxo para tentar ofertar mais oxigênio para esse paciente, ou se eu já estou no fluxo suficiente, não posso aumentar fluxo porque esse paciente tem risco de distensão do ventrículo esquerdo, eu aumento droga vasoativa para tentar aumentar a pressão arterial média. Com isso, eu tenho uma pressão de perfusão maior para o cérebro desse paciente, então eu vou ter que, de alguma forma, suprir e perfundir esse cérebro, ok? Na parte respiratória, muito importante também. Eu chego o paciente está em teste de autonomia, está em pressão de suporte, saturando 85%. E com desconforto respiratório, mas a gaso dele é boa. A gaso dele é 7,38, com CO2 de 45. 21 no oxigênio, na minha máquina, né, FMO2. Ele em pressão de suporte, taquipneico, com desconforto respiratório e saturando 85. Mas a gaso é boa, ele está no teste de autonomia. Eu tenho que ser barreira para esse paciente. Tem que ser barreira. Então, o que acontece? Se esse paciente está desaturando, eu cheguei no leito, ele está com desconforto respiratório, o enfermeiro à beira-leito ele tem que identificar esse desconforto, verificar os sinais de desconforto respiratório, tá? Ele tem condições de verificar a P01 desse paciente, se ela está adequada ou não, certo? E identificar a pressão muscular desse paciente também para saber se está adequada ou não. Se verificou que não, se a gente, mesmo em suporte, está gerando lesão pulmonar para esse paciente, tem risco de lesão, eu vou jogar ele para pressão controlada novamente, certo? E vou dar suporte em ECMO. Porque não teria lógica eu ter esse paciente fora de ECMO, né? No sentido, não fora de ECMO, mas sem suporte de oxigenação, se ele está desconfortável. Então, eu tenho todo um sistema para estar dando suporte para ele. Então, eu dou lá 30, 40 de O2, trago a saturação dele para o que eu quero, coloco ele para descansar, chamo a equipe médica, chamo a equipe multi, chamo o fisioterapeuta e vamos ajustar essa ventilação, tá? Ou vou aumentar a sedação, mas ali eu já observo que a sedação desse paciente já está no talo, não tem como mais aumentar a sedação para ele, a ideia é acordar esse paciente. Se eu for aumentar a sedação para ele, eu vou fazer um bloqueio respiratório, né? E daí ele vai suprimir o drive respiratório, daí eu vou ter que tirar vou ter que colocar em controlada mesmo. Tá? Então, essa é muito importante a avaliação da parte respiratória, não só a ausculta. A ausculta, muitas vezes, esse pulmão dele já está muito ruim, mas a gente vai fazer a ausculta, porque risco de pneumotórax, certo? É um risco muito grande de pneumotórax pelo posicionamento das cânulas, no posicionamento de cânula, então é muito risco também. A avaliação respiratória é por completo, mas bater o olho, você consegue ver esse paciente. Se ele tiver já em pressão controlada, eu vou lá e vou calcular a drive pressure desse paciente, então verifico. Drive pressure, vamos lembrar, pressão de platô menos a PIP. Calculo a pressão de platô, tiro a PIP e verifico se está abaixo de 15, ventilação protetora, certo? Como que está? Eu vou verificar também, não só isso, a gente pode verificar também, agora me fugiu o nome, mechanical power, certo? A gente pode pegar o volume corrente, fazer todo o cálculo do mechanical power para verificar também se essa ventilação está lesiva ou não. Mas é muito importante nós observarmos isso daí e sempre que pudermos, intervirmos antes que venha a ter algum tipo de lesão do paciente. E a oximetria sempre coletada gás arterial em membro superior direito, certo? Para veno arterial, veno venosa não tem tanta necessidade, mas veno arterial sempre membro superior direito. Não podemos esquecer disso. Na parte hemodinâmica, essa tela, esse negocinho aqui, deixa eu... Eita, vamos voltar para cá, rapaz. A parte hemodinâmica, então. Eu entrei no leito, quando eu vou verificar a parte hemodinâmica do paciente, eu verifico já sinais vitais. Como que está a frequência cardíaca desse paciente, como que está a pressão desse paciente, se ele é veno arterial, eu posso desmamar droga, eu posso desmamar droga vasoativa, se eu tenho, né, verifico as cânulas, lembrar sempre de verificar a cânula de reperfusão na ECMO veno arterial, certo? Do membro inferior. Sempre tomar cuidado, porque normalmente ela dobra nessa inserção aqui, então, normalmente eu sempre enrolo uma toalhinha e coloco de forma que ela fique enrolada na toalha e não gere nenhum tipo de dobra,
tá? Verifica o balão intraórtico, se ele está realmente insuflando e desinsuflando, se ele está insuflando na diástole e está desinsuflando na sístole, para não causar também risco de aumento de extensão de ventrículo esquerdo, ou então uma disfunção cardíaca nesse paciente. Então, eu observo o momento da insuflação e desinsuflação desse balão, se ele está 1 para 1, 2 para 1, como está a frequência de insuflação desse balão, certo? Se os gases estão aqui. Então, eu verifico não só o paciente, mas os sistemas também. Tá? Se o paciente está com marca-passo, se esse marca-passo, tá, o estímulo está atrial, se está ventricular, se está atrioventricular, para saber, mas por quê? Pode ser que alguém passe, mexa, altere, você tenha uma alteração no paciente hemodinâmica, de frequência cardíaca, e a pessoa que mexeu não falou com você. Você verifica o marca-passo, não está nos parâmetros que você chegou e estavam ok. Você retorna para o que estava anteriormente. Tá? Porque muitas vezes não acontece tanto mais, mas às vezes pessoas que não são do time de ECMO, ou então passam pelo leito, fazem algumas alterações, não comunicam ninguém, e a gente acaba identificando posteriormente, tá? A gente consegue também identificar a síndrome de Lerquim, tá? Onde a gente já foi falado como é feita, mas aqui é um caso verídico que ocorreu com a gente lá, né? Então, a gente tem, do lado direito, quando a gente teve uma queda, né, na parte superior do INVUS, né? Ele estava saturando entre 70 e 80, começou a saturar 57 e 63 no INVUS. Opa, tem coisa estranha ali, por que caiu tanto o INVUS? Né? Aí nós fomos olhar, colocamos o oxímetro no membro superior direito, estava saturando 93%. Colocamos o oxímetro no membro superior esquerdo, né? Saturando 100%. Opa, o coração está melhorando. Será que está melhorando mesmo? Nós tínhamos Hemosfi. Olhamos lá um índice que estava com Swan-Ganz, um índice cardíaco de 4,4, elevado. Então, né, um débito cardíaco também de 7,6. Então, nós conseguimos observar que esse coração melhorou pela hemodinâmica, né, pelo INVUS, e também pela síndrome de Alequim. Como nós corrigimos isso? No momento, nós aumentamos um pouco o fluxo da máquina, para poder, ele não tinha sinal de distensão de ventrículo esquerdo, então não tinha risco de distensão de ventrículo esquerdo, o coração estava melhorando. O pouco que nós aumentamos o fluxo da máquina restaurou a pressão, ou melhor, restaurou a perfusão cerebral e ficou tudo ok. Caso a gente não tenha condição de aumentar o fluxo da máquina, né, e nós sabemos que esse coração está melhorando e nós não queremos piorar esse coração, a gente pode mudar essa máquina, para, como já foi falado anteriormente, para uma VAV e canular a jugular direita, retornando sangue arterializado no átrio direito. Tá? Distensão de ventrículo esquerdo, então a gente pode estar observando essa distensão de ventrículo esquerdo no próprio aumento de pressão. Então, eu tive um aumento de pressão arterial súbita, sem aumento de droga vasoativa. Então, tive um aumento de pressão arterial. Tive um achatamento da pressão de pulso. Então, tive aumento da pressão arterial sem nenhum tipo de aumento de droga vasoativa, nada. E tive diminuição da pressão de pulso. Fui verificar o raio-x desse paciente, ele tem um edema agudo de pulmão. Ele começou na cânula, ou melhor, na aspiração do físio ali, começou também a sair uma espuma um pouco mais arrosada, né? Então, eu começo a pensar que ele está fazendo edema agudo de pulmão relacionado a quê? A uma distensão de ventrículo esquerdo. Daí, a gente pode sinalizar anteriormente para a equipe fazer um raio-x desse paciente para verificar se realmente fazer um eco, chamar um eco, que é o mais importante, um eco beira-leito. Os intensivistas têm condição de fazer esse eco point of care e verificar se a válvula aórtica está abrindo, como está o funcionamento dessa válvula aórtica, né? A gente não vai falar muito de ventrículo, de como é a disfunção, para não alongar mais, tá? Sinais de hipertensão pulmonar e disfunção de VD. Então, na ECMO veno-venosa, das causas de recirculação é a disfunção de ventrículo direito, né? Hipertensão pulmonar, tem uma disfunção cardíaca. A gente lembra que a bomba, né, na veno-venosa, a bomba que vai jogar o sangue para frente é o coração do paciente. Se ele tiver algum tipo de disfunção, ela vai começar a retornar e vai ser recirculado. Anticoagulação, a gente vai poder observar também a parte das inserções da cânula e TTPA, essas coisas. Parte gastrointestinal, ele vai interferir para a gente na parte de distensão abdominal. Então, mas ele está há 5 dias sem evacuar. Abdômen distendido começa a diminuir pré-carga ele comprime a aorta ascendente, comprimindo a aorta ascendente, ela pode começar a comprimir, ou melhor, a veia cava ascendente. Ela começa a comprimir veia cava ascendente, começa a comprimir cânula, começa a chicotear
ECMO, começa a diminuir fluxo pré-carga de átrio direito, você tem queda de fluxo, né? Então, a distensão abdominal é bem importante em relação a fazer uma síndrome compartimental abdominal, né? Que pode também, com esse aumento da pressão intraabdominal, pode diminuir a distensão do diafragma e prejudicar a recuperação respiratória desse paciente. Então, é muito importante a gente observar essa distensão abdominal e, sempre que possível, verificar quando foi feita quando o paciente evacuou pela última vez, tá? A gente vai pensar também em observar o paciente anticoagulado. Ele pode, muitas vezes, gerar úlceras por estresse, né? Então, verificar se tem protetor gástrico na prescrição de enfermagem, na prescrição médica, na verdade, e sinais de HDA e HDB nas fezes do paciente, né? Hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Na parte renal, que nós vamos observar, então, balanço hídrico, né? É uma coisa bem importante também. Muitas vezes a gente sempre busca, quando coloca o paciente em ECMO, e muitas vezes na ECMO venosa, um pouco mais na vena arterial também, nós buscamos 3 coisas: balanço hídrico negativo, certo? Repousar o pulmão ou órgão-alvo, né? Ou coração, quando é vena arterial, e tratar a causa base, né? E muitas vezes nós somos agressivos na ECMO, na diálise, e tiramos um volume muito grande. Quando nós tiramos esse volume muito grande na diálise, a gente vai impactar no líquido intravascular, né? Na quantidade de fluido intravascular. Com isso, pode levar a chicoteamento de cânula. Então, que é muito importante. Você começou a observar um balanço hídrico muito negativo, com chicoteamento de cânula, mas nós temos uma meta de que ele feche realmente negativo 1000. Nós não vamos infundir soro, né, para tentar parar que essa cânula chicoteie. Nós podemos pensar em diminuir a remoção da diálise, certo? Diminuir o fluxo da máquina, desequilíbrio de Saturno. Então, nós podemos fazer vários ajustes e continuar, e manter esse débito urinário negativo. Tá? Então, assim, sempre interessante, quando você vê que a máquina está chicoteando, corre atrás de verificar quanto está o débito urinário desse paciente, né? Se esse paciente começou a chocar por algum motivo, você não conseguiu identificar o que é, primeira coisa, zero a remoção da diálise, certo? Zero a remoção da diálise, aumenta a droga vasoativa e começa a buscar o que está levando a esse choque do paciente, a queda repentina de pressão, tá? Aqui lembrar também dos eletrólitos, a gente tem que sempre observar eletrólitos, né? Uma coisa importante, o paciente está com acidose metabólica, né? E você não consegue, já está com CO2 adequado, porém ele tem uma acidose metabólica. Ou então o paciente está em início de ECMO por hipercapnia. Nesse caso da hipercapnia, a gente vai tolerar um CO2 mais alto mesmo, por conta que a gente não pode baixar muito rápido com risco neurológico, né? Já foi falado anteriormente. Nós podemos ajustar o pH desse paciente para que ele fique o mais fisiológico possível, pedindo para que o time da diálise aumente a oferta de bicarbonato na diálise, no banho de diálise. Você aumentando a oferta de bicarbonato no banho da diálise, você vai compensar com a diálise essa acidose respiratória, na verdade, né? Porque é o CO2 que está elevado, você compensa essa acidose respiratória com a diálise. Então, são manejos que a gente tem que ter à beira-leito, não só olhar, entender a diálise e anotar quanto está a remoção e quanto está o balanço hídrico. Não, eu tenho uma ferramenta à minha mão, certo? Ele está acidótico, eu não consigo corrigir, ele está em diálise, eu solicito, eu converso, claro, tudo uma discussão, uma sugestão. A gente sugere que, será que não dá para aumentar o bicarbonato? Se tiver alguma contraindicação, a gente vai buscar por outros meios, tá? Aqui no serviço, a gente sempre conecta, para facilidade das pressões, a linha de acesso e a linha de acesso, a vermelha, na diálise, e a de retorno é pré-bomba, certo? Na pressão negativa, sempre tem que ficar observando, as torneirinhas sempre ficam ajustadas para que fique uma pressão adequada, tá? Então, o início da diálise é meio complicado, até o ajuste de pressões. Parte tegumentar, então a gente tem que ficar muito esperto com essa parte também, por conta das inserções das cânulas, que eu falei para você. Então, a gente sempre observa, quando vai dar o banho, troca de curativo, a inserção das cânulas, certo? Para que não tenha nenhum tipo de lesão, ou se tem algum tipo de lesão, a gente possa sinalizar e evitar que tenha algum evento catastrófico e possa tratar essa lesão o quanto antes, tá? Sempre todos os locais que possa ter contato das cânulas com a pele do paciente, nós protegemos, certo?
Protegemos aqui na cabeça também, protegemos a cabeça, fixamos para que não tenha mobilização da cânula e sempre tentar essa parte de trás, porque essa parte de trás, muitas vezes, na mobilização, ela sai do protetor e acaba tocando na cabeça do paciente e causando elevação de pele. Não esquecendo que o paciente está em ECMO, ele está instável, mas aí nós podemos tentar fazer a mudança de cúbito de 30 graus. Se eu conseguir fazer de 30 graus, beleza, ok. Se eu não conseguir fazer de 30 graus, eu vou fazer com 15, mas eu vou mobilizar esse paciente, certo? A não ser que ele seja extremamente instável, que ele sature, que a pressão arterial dele caia muito drasticamente, aí ele vai deixar ele quietinho. Mas sempre que possível, nós vamos mobilizar esse paciente. Tá? Um caso clínico, então, aqui, só para a gente trazer também para o beira-leito, para a gente ter um raciocínio de como é feito os ajustes na máquina, tá? Eu não vou abrir para a conversa, porque o tempo já está... A ideia era trazer vocês para pensar junto comigo, mas eu vou pegar e vou falar tudo aqui, vou tomando as decisões aqui, falando como seria a conduta, tá? Então, um senhor de 52 anos, né, 78 quilos, D15 de ECMO VV por hipocapnia e com diagnóstico de Covid-19. Sinais vitais dele, nesse momento, temperatura de 36,3, frequência cardíaca de 70, entrei no leito, é isso daqui que eu estou vendo. Uma PAM de 70, frequência respiratória de 22, saturando 92%. Uma pressão controlada de 12, um PIP de 10, frequência de 18, FI de 30, um volume corrente de 38, de 380 e uma drive pressure de 13. Está numa ventilação protetora, né? Tem droga vasoativa correndo, propofol, morfina para analgesia, né? Na minha ECMO, eu tenho 3,5 na ECMO, uma RPM2 540, um fluxo de 4,5 litros por minuto e uma FMO2 de 40%. As minhas metas para ele são um RAS de -3 a -4. Com essa sedação, que eu tenho aqui de 2,5, ele está ok, tá? A minha meta de saturação para ele é 88 a 92. Ele está saturando 92, beleza, tá tudo certo. PM maior que 65, tem uma PM de 70, tá ok também, com essa dose de noradrenalina. Talvez poderia tentar baixar um pouquinho, mas toda vez que eu baixo, ele cai para 60, então não vale a pena mexer. E um TTPA de 2 a 2,5. Tá? A heparina está em 1.200, está dentro, o TTPA dele também está dentro do que eu quero. Tá? Aí foi feito a visita multi, e optou-se pelos parâmetros respiratórios, optou-se, vamos tentar acordar esse paciente, ele está bem, está com parâmetros baixos na ECMO, apesar de estar com fluxo alto de 4,5, né, mas esse paciente tem um risco de trombosar, a membrana já não está muito boa, a gente deixou um fluxo mais alto por risco de coagular o sistema. Então, apesar do fluxo estar 4,5, mas o SWIP dele está baixo, né, o pulmão dele começou a mostrar que ele está trocando, os exames laboratoriais estão bons, né, vamos tentar reduzir, então, esse propofol para 1,5, né, foi definido, um RAS de 0 a -1 e colocar ele em suporte, para ver como que ele fica, se a gente consegue desmamar essa sedação, ele consegue respirar sozinho, né, que a gente sabe que é benéfico para o paciente, tá? Então, logo depois que a gente fez essa intervenção, ele apresentou um RAS de 0, confortável, em ventilação mecânica, sem nenhum tipo de alteração na ECMO, a ECMO continuou também, e a gente começou a observar os sinais vitais dele, né? Logo depois que a gente começou a reduzir a sedação. Temperatura 36,3, uma frequência cardíaca de 95, né? Uma pressão arterial média de 80, aumentou um pouquinho a nossa pressão aqui, a frequência respiratória manteve 22, está confortável, ventilação mecânica, só que ele começou a desaturar, 85%. Teve um aumento da pressão arterial média e desaturou 85%. Tá. E o que eu faço agora? Está desaturando, ó. Ele não está mais na meta que eu queria de 88 a 92. Como que eu vou proceder e corrigir essa queda de saturação? O que eu posso pensar a beira-leito, né? Eu tenho várias formas de manejar esse caso, né? Tudo vai depender do que eu estou esperando para esse paciente. Primeira coisa que eu poderia pensar se eu não tivesse essa informação da temperatura. Será que ele está fazendo febre? Eu já firo uma temperatura, porque um paciente com febre, ele fica mais taquicárdico. Vamos lembrar que ele estava com 70 de frequência cardíaca. Ele está 95, não está taquicárdico, mas está 95. Né? Ele está mais hipertenso, ele está desaturando, mas a temperatura está ok, então não é febre. Será que esse paciente está com dor? Pode ser, né? Porque eu superficializei a sedação, ele começou a acordar, o que eu estou dando de morfina para ele não é suficiente para fazer a analgesia desse paciente. Se eu fizer um bolo de morfina de 2 miligramas, será que eu consigo corrigir? Esse paciente vai ficar com a frequência cardíaca mais baixa, porque ele estava antes, né? E eu vou conseguir fazer com que a razão, fluxo da ECMO, que teria que ser 60% do débito cardíaco do paciente,
né, débito cardíaco do paciente, que foi aumentado por conta da frequência cardíaca, vai fazer com que essa oferta maior, eu reduzindo a frequência cardíaca, eu consiga fazer com que ele sature novamente acima de 88. É uma outra possibilidade que eu tenho, né? Voltar para trás para a sedação, sedar ele de novo, mas eu quero acordar ele está confortável na ventilação mecânica. Por que eu vou sedar ele de novo? Ele está saturando, mas ele está confortável. Será que eu posso aumentar o fluxo da ECMO? Posso aumentar o fluxo da ECMO, eu acerto a razão, né? A razão entre fluxo da ECMO e débito cardíaco para 60%. É outra coisa. Ou eu posso aumentar a FMO2 do paciente. Eu posso sair de 40 para 50 e trago para 88. Beleza, mantenho ele com 30 lá. Mas eu posso também chegar no ventilador mecânico e aumentar de 30 que está lá para 40, para 50, pode chegar até 60 na FO2, que eu não vou estar causando nenhum tipo de lesão para o paciente. A gente sabe que o oxigênio acima de 60% que a gente está dando na ventilação mecânica vai ser prejudicial para o paciente por causa da hiperóxia. Liberação de... a gente vai ter algumas alterações que vão ser maléficas para o paciente. Liberação de radicais livres, né, que vai causar problemas para o paciente. Então, eu tenho todo esse arsenal para fazer. O que eu optei em fazer? Poxa, eu posso, como eu tenho uma frequência cardíaca mais alta, mas está dentro do que eu não está acima de 100, está tudo bem, eu aumentei o ventilador para 40%. Por quê? A minha ideia é tirar ele de ECMO. Então, eu mantive os parâmetros de ECMO, eu aumento para 40, ele saturou 92, eu posso até diminuir minha FMO2, porque a minha ideia é tirar a ECMO sempre, certo? Então, eu optei por isso. Aumentei para 40 a minha FiO2 do ventilador e o paciente voltou a saturar 92%. Perfeito, resolvi a situação do paciente. Ele continuou em suporte, com uma sedação superficializada, porém, após 2 horas que ele estava lá, ele começou a apresentar assincronia na ventilação mecânica, desconforto respiratório importante. Eu fui lá, aferi a P01 desse paciente, que era -3, está -5. Poxa, esse paciente está lesando esse pulmão. O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Vou ter que sedar esse paciente novamente. Eu comunico a equipe, porque ele fadigou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o Propofol, posso fazer um bolo de Propofol de 30 miligramas, 20 a 30 miligramas, certo? 2 a 3 ml ali. Eu cedo esse paciente vai encostar na ventilação, coloco ele primeiro em pressão controlada, porque senão eu vou suprimir drive e ele vai parar de respirar, né? Mesmo tendo backup da pressão de suporte, eu volto ele para a pressão controlada, nos parâmetros anteriores que ele estava, faço um bolo de Propofol para que ele possa acoplar nessa ventilação mecânica e volto a dose de infusão de Propofol para o que era anteriormente. Aí eu cedo novamente esse paciente, comunico à equipe que ele falhou, que ele começou a apresentar sincronia e começou desconforto respiratório, e vai ser aberta a discussão quando a gente vai abordar e vai tentar fazer esse desmame de novo. Provavelmente a gente vai passar esse dia com ele descansando, no dia seguinte, pela manhã, que é o mais indicado, eu começo a tentar fazer esse desmame ventilatório de novo. Ou melhor, desmame da sedação de novo, até que eu consiga tirar a sedação, retire ECMO e vá trabalhando esse paciente. Tá? Então, chegando já ao fim, tá? O enfermeiro time de ECMO, o enfermeiro especialista, ele tem que trabalhar com metas, ele trabalha com metas definidas, então, em cima das metas que ele tem, ele vai buscar essas metas, certo? O tempo todo, sempre não esquecendo de reportar a equipe multi, ele sempre reporta a equipe multi também. Nós não podemos pensar aqui, porque nós temos expertise, nós vamos fazer e não vamos informar ninguém, não falar nada para ninguém, não. Nós trabalhamos, entendemos, mas tudo a decisão é um colegiado, é todo mundo. Ele titula a sedação, analgesia, drogas vasoativas, faz a monitorização hemodinâmica e da ventilação mecânica, controla a anticoagulação do paciente, ele ajusta os parâmetros da ECMO em cima dos exames laboratoriais, conduz a terapia de substituição renal contínua, faz ultrassom vesical e vascular quando necessário para verificar diâmetro de vaso para poder sugerir tamanho de cânula, mas principalmente ele é barreira de segurança para o paciente, ele é barreira de segurança do paciente, tá? A segurança do paciente, claro, é todo o time, é barreira de segurança, mas quem está do lado do paciente o tempo todo e sabe o que está acontecendo o tempo todo é o enfermeiro, ok? Mensagem para casa. Então, ninguém faz ECMO sozinho, é uma equipe multidisciplinar. É fundamental seguir todos os protocolos e as metas estabelecidas, certo? Para todo mundo estar seguindo no mesmo caminho. A gente tem que conhecer equipamento. Nós temos diversos equipamentos na instituição.
né? Então, a gente tem que saber com qual a gente está mexendo e quais são os parâmetros de cada um. A gente tem que estar sempre preparado para o pior, certo? A gente nunca sabe quando vai acontecer algum problema, né? Algum evento adverso. E sempre chamar ajuda. Nunca ter vergonha de chamar ajuda. Eu não sei fazer isso daqui, eu vou chamar ajuda. A gente não pode ter vergonha. A gente vai chamar ajuda, quem sabe vai ensinar para a gente aprende. Programa treinamento e simulações constantes, que é o essencial, que é o que a gente está fazendo aqui. Suporte emocional para os pacientes, sua família e equipe. Sempre, é muito importante, porque o paciente é muito complexo, a família vê esse paciente com várias cânulas e o sangue todo percorrendo por fora do corpo, e o cuidado desse paciente, a equipe, ela desprende um cuidado muito grande para esse paciente. É muito pesado cuidar do paciente em ECMO, tanto da parte física quanto da parte mental. A gente não pode vacilar nem um pouquinho, porque o risco é muito grande. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, sempre exaltando a equipe multiprofissional. Para pronar um paciente desse em ECMO, ninguém faz sozinho. Certo? Aqui foram as referências que foram utilizadas. Muito obrigado. Aqui tem meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou falar sobre ECMO ou qualquer outro assunto. E aqui é o QR Code para o pessoal estar fazendo... Eita! Tirando a falta. Muito obrigado a todos. Aberto para as perguntas. Desculpe o avançado da hora, tá? Boa, Danilo. Boa, Dan. Eu vou deixar as perguntas para o final. Parabéns pela sua apresentação. Porque temos a apresentação da Zélia, para falar um pouco de cuidados neonatais, né, e pediatria. Sim. E é super importante lembrar que a neonatologia tem uma particularidade, né, que é a questão do circuito. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela só um minutinho. Eu estou com 2 logins, um para apresentar a Zélia e outro para poder fazer isso aqui. Espera aí, eu já volto. Boa noite, vocês me escutam? Muito bem, Zélia. Peraí que eu vou tentar passar o controle remoto para você. Peraí. Quer que eu passe para ela, Bruno? Já passo aqui. Peraí. Zélia, eu não consigo te achar aqui para poder te passar o controle da apresentação. Então, você vai falando, a gente vai passando junto. Combinado? Tá bom, então. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve, porque o Danilo já entrou em detalhes de muitas coisas. Eu só vou mostrar mesmo o que é específico da neonatologia e pediatria. Então, pode passar. Então, a gente tem um fluxo de decisão, né? A enfermagem, a equipe multi deve participar de todo esse processo, desde a indicação da ECMO, né? Conversa com a família, prós e contras. Pode passar. E aí, depois que é decidida a entrada na ECMO, a gente vai ter um fluxo muito maior, né? De previsão de materiais, de entrar em contato com todos os setores, tudo isso é responsabilidade da enfermagem. Pode passar, Bruno. E aí, na canulação, né? Na canulação, a gente precisa posicionar o paciente, providenciar todo o material, comunicar a equipe, tentar proporcionar dentro do possível um ambiente tranquilo, né? Isso eu estou falando na canulação à beira-leito, né? Quando ela acontece, não lá no centro cirúrgico. E depois a confirmação das cânulas aí. Então, tem uma próxima fotinho que mostra aí mais ou menos todo o material que a gente vai reunindo para esse momento, né? E aí a foto de uma passagem à beira-leito. A escolha das cânulas, né? Que na UTI neonatal e pediatria é conforme o peso do paciente, né? Óbvio que quando o cirurgião visualiza o vaso, ele pode pedir uma cânula diferente, mas normalmente a gente já deixa o número aproximado mais próximo. Na caixa de cânulas vão vir todos esses tamanhos, então a gente pega já conforme o tamanho do paciente. O circuito e o prime, né, na pediatria e neonatologia vão ser diferentes, né? Normalmente, o prime,
é realizado primeiramente com um cristalóide, né? Aqui a gente usa o Plasma Light como escolha, e depois a gente vai fazer o prime com hemácias, né? Em parada é recomendado um tempo de 5 a 10 minutos aí para fazer esse prime. Então, nos bebês, né, ou crianças menores do que 10 quilos, né, a gente vai usar um circuito que é de 1/4 de polegada. O volume desse circuito é aproximadamente 300 ml. A gente pode usar para o priming, né, o sangue fresco, né, na verdade, hemácias, né, vão ser de 100 a 150 ml, e o plasma fresco, totalizando aí o volume do circuito. Ou 2 unidades de hemácias, e depois a gente só faz o plasma 10 ml por quilo, tá? Após o início da ECMO. Acima de 10 quilos, a gente usa o circuito que a gente já considera de adulto, né, o de 3/8 de polegada. Esse circuito pode ou não ter ponte, né, que essa é a diferença do menor do que 10 quilos. Esse circuito, na sua montagem, ele não tem, né, a ponte, mas a gente pode optar por colocá-la, se necessário. E a gente vai usar aí, depois do Plasma Light, 2 unidades de concentrado de hemácias, o plasma fresco, ou então, né, totalizando aí um volume total de 900 ml, ou 2 unidades de hemácia, e o plasma fresco também 10 por quilo. Fora isso, né, a gente também faz a homeostasia, digamos assim, desse circuito, né? A gente vai deixar ele balanceado. Então, pode passar, Bruno. Para isso, a gente vai usar a heparina, né, para anticoagular esse circuito enquanto ele está pronto e ainda não conectado ao paciente, porque nele vai ter aí o concentrado de hemácia. A gente vai usar bicarbonato, normalmente é 10 ml a cada 1 unidade de hemácias, o cloreto de cálcio, também 1,5 ml por unidade de hemácias, o que pode ser adicionado mais 1,5 ml de cloreto se for utilizado 100 ml de plasma fresco, tá? E a gente vai ligar esse sweep e deixar esse circuito já rodando, né, por pelo menos 5 minutos. É possível colher aí uma gaso, e aí conforme essa gasometria a gente ainda pode ajustar, né, ainda mais esse balanço. Isso vai depender do tempo que a gente tem, né, enquanto às vezes o cirurgião canula, a gente consegue fazer isso, tá? E a gente vai aumentando aí progressivamente a FmO2, né, conforme a gente quer atingir o PO2 do pós-oxigenador, entre 100 e 190. Pode passar, Bruno. Esse é o cenário, né, eu quis colocar uma foto parecida com a do Danilo, né, ele me mostrou a aula dele. Então, esse é o cenário lá da UTI neonatal, eu não sei se vocês já viram, né, até porque tem bastante gente do adulto. Então, é bastante coisa para tomar cuidado, né, e controlar. Pode passar. Esse carrinho que estava aí era um carrinho da Maquet, né? Esse é o Car7 da Livanova. Então, só para vocês verem a diferença, a gente já tem os dois, né, no nosso serviço. Pode passar. E aí, entrando um pouco nos cuidados com o circuito, né, que são diferentes. Então, além de toda a checagem do circuito, né, que o Danilo já falou, a gente tem que ter o cuidado com a ponte, né? Então, a ponte, ela tem que ter um rodízio de posicionamento. Esse rodízio a gente faz pelo menos aí a cada 4 horas. Por quê? Porque ela cria uma zona de estase venosa, né? A gente vai criar aí uma compressão no circuito, o que pode causar trombos, acúmulo de fibrina e próprio dano no circuito, né, na luz desse vaso. A gente vai fazendo sempre um ajuste fino, né, dessa pressão que o clamp vai exercer para que a gente consiga deixar o fluxo adequado para o paciente. Tá? E a gente sempre checa como está o fluxo na ponte. Então, a gente, com a lanterna, a gente joga e vê se o fluxo está mantido antes e depois do clamp, que é importante. Se a gente não está estrangulando muito ele, esse fluxo está diminuindo ou ficando mais parado. Pode passar. Anotar, né, o sweep gas e o blender.
Detalhe que nessa foto não tá assim, mas normalmente em neonatologia e pediatria o SWIP vai estar zerado, essa primeira barra mais próxima do blender, né, e o segundo que vai estar aí medindo. Então, a gente usa 0,2, 0,1. Então, são valores bem mínimos, a gente tem que estar sempre checando, porque qualquer oscilação no fluxo de gás, esse valor pode alterar e aí gerar alteração na gasometria do paciente. Pode passar. Os controles de pressão, né? O Danilo também já citou, só relembrando, né? Então, a gente gostaria de uma pressão de acesso aí o quanto mais próximo do paciente, preferencialmente antes da ponte. Não é a nossa rotina. Por quê? Porque o circuito ele já vem pré-montado e normalmente a gente não tem esse conector pré-ponte para utilizar ele como uma medida de pressão, né? A gente vai medir a pressão pré e pós-membrana. E aí vão ter gradientes diferentes conforme aí a marca, o circuito que a gente estiver utilizando. Pode passar. Aqui é só mais uma fotinho do mesmo esquema, tá? Mas com os valores normalmente como a gente coloca. A gente utiliza o nosso monitor Philips, né, que é o comum, e a gente consegue pôr aí a pressão de acesso pré e pós. A única dificuldade que a gente tem é que a pressão de acesso nesse monitor, ela só lê até menos 30. Então, qualquer valor mais negativo do que 30, ela perde a leitura. Pode passar, Bruno, por favor. E aqui nesse slide, onde estão as setinhas, é só para vocês verem as conexões, né? Onde vão entrar aí os equipos para a gente fazer essas medições. A gente vai usar o equipo comum de PAI, que a gente tem no hospital, né? O equipo Edwards. E as bombas, a gente vai colocar um volume de meio ou até 1, dependendo do tamanho da criança, para correr o soro para as pressões. Pode passar. Outro cuidado importante, né, a medida de fluxo da ECMO do paciente. Então, essas são medidas diferentes, né, devido à ponte. Então, no console a gente vai ter um valor, né, nesse caso aqui esse console está mostrando 3.335 rotações, né, e um fluxo de 600 ml por minuto. E a gente vai ter o sensor de fluxo aqui bem entre as perninhas do bebê, né, sempre o mais proximal possível do paciente, para ter uma medida real, e nessa segunda tela a gente vê quanto de fluxo está indo para o paciente, que é 430. E a partir desse 430, a gente vai dividir pelo peso, e aí sim a gente vai ter o quanto está de suporte do paciente. A gente não deve fazer esse cálculo com o fluxo que está no console. Pode passar, por favor. Aí era uma setinha, só para mostrar. Aí o suporte vai ser, então, né, conforme o tamanho, a gente normalmente usa e começa com suporte de 100 ECMO VA, né, um VV pode chegar a 120 e vai reduzindo. Quanto maior a criança, normalmente o fluxo que a gente começa inicial é um pouco menor. Pode passar. A zona segura, né, ela é bem importante para a gente, diferente, eu acho que de uma ECMO adulto, que se utiliza muito pouco o circuito da ECMO, a gente, por dificuldade de acesso no paciente, né, então dificuldade de passar um catheter Shile, dificuldade de acesso venoso, de mais lumens, né, então normalmente a gente vai ter um catéter só central com duplo lumen, a gente vai acabar usando a zona segura. Então, a gente usa ela para coleta de exames, pode usar para infusão de medicamentos e principalmente aí para diálise. Pode passar, por favor. Então, ela fica, né, pós-bombas pré-membrana. Aí, só para amostra. Pode passar, Bruno. Vai repetir a imagem, só um pouco diferente. Então, para amostra de sangue no circuito da ECMO, só lembrando onde a gente coleta cada coisinha, né? Então, a gaso pós-oxigenador, né? Ela é bem mais fácil, vai estar aqui demarcada, ó. Então, independente de qual seja, a pré é anterior a ele. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que se, por exemplo, a gente for querer colher a gasometria venosa, né, no circuito, por dificuldade de acesso do paciente, a gente tem que lembrar de usar essa porta, né, que é bem pós-bomba, que a gente chama ela de porta de acesso, ou então porta de amostra,
E a gente tem que fechar a ponte. Por quê? Toda vez, né, a gente cria uma recirculação do sistema com a ponte. Então, se ela não estiver totalmente ocluída, eu vou ter, digamos assim, uma mistura desse sangue. E ela não vai ser uma gaso fidedigna, né? Uma gasometria como seria colhida do próprio paciente. Então, tem que tomar esse cuidado. Nessa porta de amostra, a gente também poderia colher outros exames que não teriam influência. Então, por exemplo, eletrólitos, um hemograma, não teria problema. Mas no caso da gasometria venosa, a gente tem que lembrar sempre de clampear a ponte totalmente. E aí, nisso, a gente vai alterar o fluxo do paciente. Então, a gente precisa sempre comunicar, deixar a equipe, né, ciente dessa escolha e discutir essa escolha, se é mesmo o melhor lugar para coletar os exames. Pode passar, Bruno, por favor. Então, e administração de produtos, né, sanguíneos, que a gente fala. Idealmente, a gente vai acessar o circuito o menos possível, né? Mas, como eu disse, em neonatologia e pediatria, às vezes a gente tem alguma dificuldade de acesso, tá? Então, a gente sempre vai usar aí na zona segura, tá? Principalmente pré-oxigenador, exceto plaquetas, tá? Sempre pensar que se eu estou administrando um produto, posso alterar fatores de coagulação, né? Então, tenho que checar aí se vai ter necessidade de ajuste de heparina, ou checar se a gente vai fazer alguma coleta próxima, né? Para ver isso. Pode passar, Bruno. Então, quais são as recomendações, né? Então, concentrado de hemácias, a gente normalmente transfunde quando o HB é menor que 10, normalmente a gente começa com 5 a 10 por quilo de ml, e a gente vai prestar atenção aí em PAM, PVC se o paciente tiver, e pressões de enchimento atrial. O plasma congelado a gente vai utilizar, né, quando a gente precisar de algum fator, né? Normalmente a gente usa o INR como um parâmetro, ou se o paciente estiver apresentando aí algum sangramento ativo, cristalóides, né? A gente pode fazer volume, né? A nossa escolha vai ser o plasma light, quando o HB for maior que 10, mas por alguma razão a gente tem aí uma hipotensão ou uma pressão de acesso muito negativa. Plaquetas, a gente vai fazer 10 ml por quilo, né? E aí, na UTI PED, normalmente o risco é menor do que 70 e na UTI neonatal menor que 100. E eu tenho o criopsipritado, que normalmente é uma unidade a cada 5 quilos, né? Para o fibrinogênio menor que 1. Pode passar. Então, qual é o nosso ponto de escolha se a gente for fazer, né, transfusões aí no circuito? É bem pré-membrana, tá? Seria o melhor ponto. E aí, pode passar, Bruna, por favor. Aqui tem uma tabelinha para vocês, então, cada produto onde é o melhor. Então, vocês vão perceber que, para a maioria deles, o melhor é o acesso central do paciente, né? Então, sempre a nossa primeira escolha é fazer administrações no paciente, tá? E aí, caso não seja possível, a gente pode escolher as outras portas aí, e qual seria necessário o ajuste ou a monitorização de exames. Pode passar, Bruna. Diálise, né? Então, a gente tem 2 modalidades aí que podem ser ajustadas na ECMO. Pode passar. A hemofiltração, né? Então, a ideia da hemofiltração é realmente só retirar líquidos, né? Então, diminuir volume. A gente vai usar as próprias pressões do sistema para nossa ajuda. Então, a gente sempre vai colocar aí nessa configuração que a gente coloca normalmente, né, a linha de acesso pós-bomba, porque ela vai ter uma pressão positiva, e aí preenche o hemofiltro, e a linha de retorno na linha de venosa. Por quê? Porque ela vai ter uma pressão negativa. E aí quem faz, né, o fluxo no hemofiltro é a própria ECMO. A gente pode sim colocar uma bomba em algum momento nessa linha. Por quê? Porque aí a gente consegue computar o quanto eu estou retirando, né? Normalmente a gente coloca uma bomba de infusão e a velocidade dessa bomba vai ser a velocidade de retirada. Então, normalmente, por exemplo, 30 ml a hora é o quanto eu estou tirando. Eu fiz um xizinho aí no dialisato,
porque normalmente a gente não utiliza, tá? Então, a gente não utiliza ela para retirada de solutos. Por quê? Porque a gente não percebe uma boa eficácia. Se precisar, a gente vai colocar a prisma. Então, pode passar, por favor. Aqui é só para vocês verem num circuito qual é a configuração, né? Então, aqui está o hemofiltrador, tá? Essa, digamos assim, é a adaptação que a gente faz. Então, a gente coloca um equipo macro, né, na saída aí desse hemofiltrador e depois esse equipo macro vai passar por essa bomba que está ali atrás, ó, no circuito. E assim a gente consegue computar essa retirada, aumentar ou diminuir. Pode passar, por favor. E a prisma, né? Diferente da UTI adulta, a nossa configuração da prisma preferencialmente vai na safe zone, né? Até porque a gente não tem muitos acessos aqui na linha venosa. Então, a gente vai colocar aí, normalmente, né, a retirada pré-membrana e a devolução numa porta que for antes da pré-membrana. Pode passar, por favor. E aí ela fica nessa configuração que vocês podem ver na foto. Eu acho que se você clicar, Bruno, vai aparecer as setinhas. Então, aqui está uma entrada e aqui a outra entre a bomba e o oxigenador. Pode passar. Cuidados com as cânulas. Então, normalmente, né, na canulação periférica, a gente vai ter que tomar o cuidado do posicionamento do paciente. Como o paciente é menor, qualquer dobra, qualquer mobilização pode alterar o fluxo e pode, né, diminuir aí, digamos, a vazão. Então, ter qualquer dificuldade, tanto de drenagem quanto de retorno. Então, a gente normalmente vai deixar a cabeça em linha reta, sempre, média. E para as crianças, quanto menor for a criança, maior necessidade de algum tipo de rolinho entre ombro, né? Então, interescapular, para fazer uma leve hiperextensão aí dessa cabeça, tá? Liberando assim o pescoço. A gente pode tentar rodiziar e reposicionar conforme tolerado, tá? Aqui é uma foto de uma canulação, né, no pescoço num paciente pediátrico. Muitos hospitais, eles preferem essa configuração do paciente, da cabeça do paciente ficar, na verdade, no final do leito, né, uma posição invertida por facilidade de manipulação aí da ECMO e das cânulas. Pode passar. Aqui é um bebezinho, então dá para vocês perceberem aí a necessidade de hiperextensão para não ter um quicamento das cânulas. Pode passar, por favor. Cânulas tunelizadas com tórax fechado, né? Normalmente elas vão estar aí fixadas na parede abdominal. Elas são mais frequentes em pacientes cardíacos. A gente também tem que ter esse cuidado da fixação, principalmente de meso. Pode passar. E o nosso outro comum, né, que normalmente é a cânula com tórax aberto. Pode passar, Bruno. Mais um, por favor. Isso. Que é o tórax aberto, que ela pode ser tanto superior, né, como está nessa foto, quanto para baixo. Independente, né, dessas posições, as cânulas devem estar sempre fixadas na cânula, né? A gente vai pôr sempre braçadeiras nos tubos, né? E conectores, e aí suporte, né, para que ele não pese, não puxe, não tracione, fixar no leito. Pode passar. Sempre mobilizar o paciente, né, o quanto possível, acho que o Danilo falou, se possível em 30 graus, né, e se não possível em 30, manter aí pelo menos 15, sempre pedir, tentar, né, fazer essa mobilização em conjunto. O especialista da ECMO é sempre responsável por segurar ou por manter a segurança nas mobilizações, tá? E sempre avaliada regularmente qualquer mudança de posição do paciente com a necessidade aí de reposição das cânulas, né? E sempre lembrando do cuidado da pele, né? Cuidado da pele acaba sendo aí uma obrigação e não um luxo, né? Que às vezes as pessoas acham que porque o paciente está muito grave, a gente se atenta menos. A gente tem que fazer, sim, descompressão, pelo menos, ou colocar as placas de proteção,
A gente pode usar o CUT-MED ou o MEPLEX PED, que a gente chama, né, que é um pouco menos agressivo para a pele do neonato. Pode passar. Um cuidado que a gente tem que ter é a avaliação, né, dos curativos. Então, por exemplo, esse é um curativo que à meia-noite ele havia sido trocado, né, e às 6 da manhã ele já estava completamente saturado. Então, a gente tem que fazer essa observação, se necessário, chamar o cirurgião para rever ferida operatória, né? Sempre demarcar, né, aqui a altura onde estão as cânulas, para ver se não há mobilização. Pode passar. Aí, circuito, o Danilo já falou, mas aqui é só alguns exemplos de coágulo no circuito. E se você puder dar um play, Bruno, vamos ver se vai rodar esse videozinho, que é desculpa o áudio do vídeo, mas dá para ver um chicoteamento, só para as pessoas. Então, pode passar. Monitorização neurológica, né? Na UTI PED e NEO, a gente vai colocar o AEG para ver a atividade cerebral sempre em todos os pacientes, principalmente nas primeiras 48, 72 horas, porque os estudos mostram que a maioria deles podem ter convulsões não clínicas, então a gente vai fazer essa observação, pode passar. A gente vai utilizar também o INVUS com NIRS, principalmente cerebral e renal. A gente pode lembrar de quando for uma canulação periférica via jugular e carótida, a gente usar INVUS bilateral, né? Então, colocar dos dois lados. Por quê? Porque a gente pode ter, sim, uma redução de fluxo do lado da canulação, né? E isso interferir na oxigenação cerebral. Também temos a opção de, em bebês bem pequenos, a gente utilizar o mesentérico. Em crianças maiores, a efetividade é bem pouca. Pode passar. Monitorização neurológica, né? Então, a gente vai avaliar aí a função, o nível de sedação. Em pediatria, a gente usa o Comfort para sedação. E dependendo de indicação, a gente também pode usar o BIS. A gente vai fazer sedação conforme necessário, mas a gente não quer um paciente totalmente sedado ou totalmente paralisado. A gente vai evitar curarizar esse paciente ou fazer sedação profunda, porque a gente quer conseguir fazer um exame neurológico fidedigno, tá? Ele não precisa sentir dor, então aplicar as escalas conforme a idade. E a gente sempre vai fazer o uso de medicação tanto contínua quanto de horário. Checar pupilas, reflexos, né, e principalmente aí fontanela para crianças menores, regulação da temperatura, a gente pede sempre normotermia, raramente a gente vai fazer hipotermia em ECMO, tá? E a gente também faz para aqueles que são menores ultrassom de cérebro, né, no dia 1 e pelo menos aí no dia 3 de ECMO, para acompanhamento devido ao risco alto de sangramento cerebral em crianças. Pode passar. Suporte ventilatório, né? A gente tem que fazer o acompanhamento do raio-x para ver como está esse pulmão. A gente vai fazer uma ventilação protetora, né? E aí auxílio na higiene pulmonar, que a gente fala, né? Então, a fisioterapia bem presente, necessidade de aspiração, de manobras, de recrutamento. Então, acompanhar todo esse processo. Pode passar. A gasometria, né? Então, o que a gente espera dos valores, mas isso já foi discutido também. Pode passar, Bruno, por favor. Monitorização hemodinâmica. Então, a gente vai, com certeza, né, acompanhar a pressão arterial, a gente vai acompanhar aí a frequência, né, tanto, aí, desculpa, frequência cardíaca, eu acabei colocando frequência respiratória, e também risco de arritmias, principalmente em pacientes cardíacos, né, de base. Disfunção de VE e de IVD, a gente vai fazer ecos, normalmente a gente faz diário, ou tem um eco funcional, que pode ser feito a beira-leito, acompanhar risco de hipertensão pulmonar, né, na VA respiratória, ou num paciente que já está melhorando, a gente tem um risco aí de hipertensão arterial, e acompanhar de coagulação. Pode passar. Então, o que a gente considera aí de PAM? Para
que a gente espera para cada idade, isso muda muito, né? Então, eu coloquei aí para as pessoas conhecerem. Pode colocar, pode passar, por favor. Então, aí é uma PA invasiva, os valores são bem diferentes de um adulto. Pode passar. A gente pode esperar, né, aí no começo da ECMO, dependendo da função, uma linha mais ISO da PAI, e aí a gente vai observando aí, né, a pressão de pulso, né, quanto ela começa a ser mais elevada, e mostra aí um retorno aí das funções cardíacas, né. Pode passar. A gente vai observar a perfusão, né? Tomar muito cuidado. Na foto anterior que eu coloquei, eu acho que vocês observaram que o bebê tinha um enfaixamento em membros, então a gente mantém membros bem aquecidos. Se necessário, a gente faz enfaixamento. Pode passar. Anticoagulação, né? O que a gente vai esperar? A gente antes usava o TCA, mas a gente não está mais usando, né? Então, nosso padrão para neonatologia e pediatria é o anti-10A, né? De 0,3 a 0,7. Às vezes ele demora um pouco para sair, então a gente pode usar a relação na TTPA, que pode ficar aí de 1,8 a 2. Tem alguns serviços que usam até 2,5, como nos adultos, tá? Manter a antitrombina em valores normais, né? Trombina, a gente vai administrar antitrombina em caso de deficiência, as plaquetas eu já falei, fibrinogênio normal e RNI normal também, é a nossa meta. Pode passar. Monitorização farmacológica, a gente tem que tomar cuidado com algumas drogas, né, que a gente é sabido já que a biodisponibilidade é reduzida, porque elas vão se agregando ao circuito, então fazer escolha por drogas que mantêm uma biodisponibilidade, né, então, por exemplo, em vez de usar sedação de midazolam e fentanil, preferir aí a morfina, né, e aí tentar mediar a escolha dos antibióticos. Se não for possível, né, a gente vai sempre acompanhar a dose e os níveis séricos, porque é muito provável que seja necessário estar aumentando, né, e isso é comum. Observar a compatibilidade, né, a gente vai ter auxílio da farmácia para isso e a validade das infusões. Então, por exemplo, a troca rotineira aí da heparina, né, que a gente faz aí às vezes a cada 6 horas ou 12 horas. Pode passar. A gente também faz controle da pressão intraabdominal, como nos adultos, né? Os nossos valores normais aí são de 0 a 12. A gente gosta aí de pias até 10, normalmente. O ideal é sempre, né, a gente manter o catéter de Tencoff aberto. Então, toda vez, normalmente, que o paciente está em eco, vai ser passado esse catéter e a gente deixa ele aberto para drenagem, para realmente descomprimir aí o abdômen, né? Evitar, né, que o abdômen com pressões mais altas podem causar redução do débito urinário, aumento da pressão respiratória e também aí, por consequência, uma redução do débito cardíaco. Pode passar. Então, né, não sei se todo mundo conhece, esse é o sistema aranha que a gente utiliza, né? Então, a gente conecta ele a um catéter que está ali no peritônio do paciente. Pode passar. E a gente monta um sistema de PAI, né, que a gente coloca no nosso monitor como PVC para ele entender, e a gente faz essa medida aí pelo menos a cada 6 horas no plantão. Também é possível, né, se esse bebê tiver com algum tipo de infusão pelo catéter, fazer por coluna d'água, a pia. Pode passar. A gente não tem sonda vesical de 3 lumens, então é muito difícil a gente ter uma medida de pia por sonda vesical. Cuidados na decanulação, né? Então, a gente vai ajudar toda a equipe aí. Normalmente, as nossas decanulações são à beira-leito, né? Pode ser que desça para o centro cirúrgico. A gente sempre vai manter aí os vasopressores e inotrópicos preparados, fazer reservas no banco de sangue, sempre ter o carrinho de parada para auxílio, né? Pode passar. E aí, repetindo um pouquinho aí do que o Danilo disse, eu acho que a gente não pode esquecer da assistência à família, né? Então, principalmente em cuidados, né, neonatais e pediátricos, a gente tem que cuidar muito da família. A família também faz parte, né, digamos assim, é a expansão do nosso paciente, né, o pai, a mãe.
Então, ver toda essa complexidade pode ser assustador, então orientar a família, estar sempre aberto para perguntas, responder honestamente, né? Talvez permitir que essa família se aproxime do paciente, falar onde ela pode tocar, o que ela pode fazer, então como ela pode ajudar, porque elas se sentem muito afastadas, né, devido a toda essa quantidade de equipamentos, e elas têm até medo, né, de se aproximar. Prover aí cuidados psicológicos, pastorais, se for necessários, né, e suprir aí as dúvidas. Pode passar. E aí a foto que a Paulinha gosta, né, essa nossa primeira ECMO, a Paulinha tá até sorrindo aí no meio. Eu gosto muito dessa foto porque é isso, né, é um trabalho de time, é um trabalho em equipe, a gente não faz ECMO sozinho, não tem como cuidar sozinho desse paciente, né, então cada um vai fazendo o seu trabalho de formiguinha e tudo corre bem, né. É isso, obrigada. Desculpa aí a hora, né, que passou um pouquinho. E se alguém tiver dúvidas, pode me mandar pelo chat ou por e-mail. Boa, Zélia. Parabéns e obrigado aí pelas explicações. Muito interessante a dinâmica do neonato, né? E como o equipamento se sobrepõe, né, frente à dinâmica da UTI neonatal, né? A quantidade de cuidado que vocês prestam é deveras interessante. Eu queria agradecer aí mais uma vez a Zélia e ao Danilo pela apresentação. Zélia, Danilo, alguma consideração final antes da gente encerrar? Acho que não. Muito obrigada pelo convite e dúvidas eu estou à disposição. Parabéns a vocês. Todos permaneceram até agora, né? Finalizando essa aula, então, e amanhã a gente vai dar continuidade com cuidados paliativos em ECMO e retirada de suporte por futilidade. Vai ser a doutora Fara que vai fazer essa apresentação para a gente amanhã. Ok? Boa noite a todos.